Durante o período da pandemia, em 2020, decidi alugar uma casa simples no interior de São Paulo para fugir da agitação da cidade grande. Encontrei um lugar tranquilo, rodeado por morros e árvores, perfeito para o isolamento que eu precisava. A casa ficava afastada da estrada principal, em uma pequena propriedade com um gramado que se estendia até a borda de uma floresta densa. O lugar era silencioso, exceto pelo som dos grilos e do vento balançando as folhas. Durante os primeiros dias, me senti em paz. Passei meu tempo lendo, escrevendo e apreciando a paisagem. Na terceira noite, algo incomum aconteceu. Por volta das 2 da manhã, fui acordado por um som baixo e constante vindo de fora. Parecia um tipo de murmúrio. Achei que poderia ser o vento ou algum animal, mas, ao abrir a janela, percebi que o som vinha da floresta. A escuridão era absoluta e eu não conseguia enxergar nada. Resolvi ignorar e voltei para a cama. Nos dias seguintes, o mesmo som se repetiu. Sempre à mesma hora, sempre vindo da floresta. Comecei a me sentir inquieto e decidi explorar o lugar durante o dia para entender o que poderia estar causando aquilo. Adentrei a mata com uma lanterna e um facão para abrir caminho. À medida que me aprofundava, a vegetação ficava mais densa e o ar mais pesado. Cerca de 30 minutos depois, encontrei algo que me fez parar. Em uma clareira pequena, havia uma construção antiga e parcialmente desmoronada, que parecia ter sido uma capela. O lugar estava coberto de musgo e plantas trepadeiras, e o teto havia cedido há muito tempo. Algo sobre a atmosfera ali era profundamente incômodo. Decidi não entrar e voltei para casa o mais rápido que pude. Naquela noite, o som voltou, mais alto e mais claro do que nunca. Agora parecia uma voz humana, mas eu não conseguia distinguir as palavras. Peguei minha lanterna e, contra meu bom senso, decidi seguir o som até a origem. Ao me aproximar da floresta, o murmúrio ficou mais intenso. Caminhei em direção à clareira e, quando cheguei lá, o som cessou abruptamente. O silêncio era ensurdecedor. A capela estava exatamente como eu a havia encontrado mais cedo. Mas agora havia algo novo. Marcas no chão, como se alguém tivesse arrastado algo pesado para dentro. Tomei coragem e entrei. O interior estava escuro, exceto por um feixe de luz da lua que passava por uma abertura no teto. No centro do piso, havia um buraco estreito e profundo, que eu tinha certeza de que não estava lá antes. Quando me aproximei para olhar, um cheiro forte de terra molhada e algo mais doce e apodrecido subiu. Foi então que ouvi passos atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia nada ali. A floresta estava quieta, mas eu sentia que não estava mais sozinho. Saí correndo da capela e voltei para casa, trancando todas as portas e janelas. Na manhã seguinte, decidi ir embora. Arrumei minhas coisas e, antes de sair, olhei pela última vez para a floresta. Algo brilhava entre as árvores. Peguei meu binóculo para tentar identificar o que era e vi um reflexo de olhos que não pareciam humanos. Eles estavam fixos em mim. Nunca mais voltei para aquele lugar, mas até hoje acordo de madrugada com a sensação de estar sendo observado. Era outono de 2015. Eu tinha 23 anos e agora tenho 31. Naquela época, eu morava em Lancaster, pois estava estudando na Universidade de Lancaster. Para quem não conhece, Lancaster é uma cidade pequena e pitoresca no norte da Inglaterra. Como estudante, você podia morar no campus da universidade ou em acomodações privadas na cidade. Eu decidi morar em um apartamento recém-renovado em um lado agradável da cidade. E sim, era muito caro. Eu já estava estudando há 2 anos e tinha chegado ao meu 3º ano. Naquela altura, já estava acostumada com o layout da cidade e me sentia confortável e segura, vivendo ali de forma semi-independente com 2 amigos que também estavam estudando na universidade. Desde o meu 1º ano, eu havia decidido melhorar meu condicionamento físico, fazendo corridas noturnas ao redor do campus ou da cidade. Como estávamos morando no centro da cidade no meu 3º ano, eu corria tanto com minha colega de casa quanto sozinha. Um detalhe importante sobre Lancaster
que será relevante mais tarde, é que a cidade possui uma área residencial bastante grande, com colinas e afastada do movimentado centro, que naquela época era um ponto de encontro para estudantes e moradores locais do norte, provavelmente bebendo em pubs ou comendo tortas. Às vezes, eu corria com minha colega, mas preferia correr sozinha, ouvindo heavy metal. Sou uma grande fã de Deftones. Naquela noite específica, como mencionei, uma noite fria de outono, decidi correr sozinha. Era por volta das 8 da noite e eu estava com meus fones de ouvido. Comecei a correr em direção ao distrito mais isolado, que levava a uma bela área residencial e um grande parque chamado Williamson Park. Lá havia um museu de borboletas no topo de uma colina e ao lado do parque, um cemitério muito grande. O cemitério era extenso, com áreas diferentes, grandes árvores, túmulos deteriorados e uma cripta no centro, tomada por folhas e era. O que tornava esse cemitério especialmente assustador era a ruína de um antigo asilo ou hospital mental do outro lado. Era possível entrar furtivamente, atravessando o cemitério e passando por um pequeno buraco na cerca que levava ao terreno do asilo. Isso, porém, não era aconselhável, pois cães de guarda patrulhavam o prédio abandonado. Não era um lugar onde você gostaria de estar à noite. Passei pelo Williamson Park e cheguei à entrada do cemitério. Imediatamente, meus olhos foram atraídos por algo pequeno parado nos portões imponentes do cemitério. Eram portões de ferro preto, altos, no final de um pequeno caminho sinuoso. Senti um pouco de apreensão, mas não era incomum ver pessoas passeando com seus cachorros ou algo assim ao redor do cemitério. Então, diminuí o ritmo e fui caminhando na direção daquela figura. Conforme me aproximava, percebi que a figura era uma criança, com cerca de 9 ou 10 anos, correndo em minha direção freneticamente. Ela parecia apavorada, chorando, e lembro vividamente que não estava usando casaco, apenas um vestido fino que não era adequado para o frio rigoroso do outono em Lancaster. Ela me pediu ajuda, desesperada, e parecia assustada com algo. Continuava olhando para trás, para dentro do cemitério, que naquele ponto estava completamente escuro além dos portões. Não havia absolutamente nenhuma luz, e a escuridão do cemitério era profunda e inquietante. Era arrepiante ver a vulnerabilidade daquela criança parada à entrada dos portões. Não me lembro exatamente do que a menina disse, mas ofereci-me para chamar a polícia local. Digitei para a emergência no meu telefone e coloquei no viva-voz. Imediatamente, a menina mudou de comportamento. Ficou claro que ela não estava feliz com o fato de eu estar chamando a polícia. Ela parou de chorar e parecia irritada, quase exigente, insistindo que não precisava da ajuda da polícia. Eu a tranquilizei, dizendo que seria melhor informar as autoridades e até me ofereci para levá-la até a delegacia, que ficava a 20 minutos descendo a colina. E foi aí que as coisas ficaram estranhas e um pouco aterrorizantes. A menina virou-se e correu de volta para o cemitério. Ela correu diretamente pelos portões, entrando na escuridão assustadora. Não olhou para trás, apenas correu o mais rápido que pôde, até desaparecer completamente. Ficou tudo totalmente silencioso. Eu estava apavorada, parada em uma rua escura e completamente sozinha. Tantas perguntas vieram à minha mente. Quem era aquela menina? Por que estava sozinha? Por que tinha medo da polícia, mas não da escuridão? De quem ou do que ela estava fugindo ou indo ao encontro? Virei-me e corri colina abaixo sem parar, até chegar a uma área bem iluminada e movimentada. É seguro dizer que nunca mais corri sozinha à noite. Eu não era exatamente a garota mais popular do colégio. Era só uma garota comum, não popular o suficiente para andar com os descolados, mas também não peculiar o suficiente para ser alvo de bullying. Honestamente, se você perguntasse para a maioria dos meus colegas hoje, provavelmente nem se lembrariam de mim. Cresci em uma cidade grande. Não vou dizer onde, mas pense em lugares como Detroit, Chicago ou Filadélfia. Meu bairro era uma mistura de prédios de tijolos desgastados e uma selva de concreto. Sempre havia barulho, buzinas, sirenes e coisas assim. Tinha seu próprio charme, mas às vezes era um pouco pesado. E sim, definitivamente havia uma boa dose de criminalidade. Como eu disse,
Não era muito popular. Meu ponto de destaque era que meu pai era dono de um ferro velho com uma trituradora de ferro. Pode parecer meio estranho, mas, honestamente, era fascinante. Algumas pessoas queriam ir lá só para ver a máquina triturar máquinas de lavar velhas e bicicletas enferrujadas em pedaços minúsculos. A primeira vez que vi aquilo em ação, eu tinha uns 10 anos, e o barulho era como trovão. Lembro de ficar assustada, vendo como o metal se torcia e se esmagava. Era estranhamente bonito de uma forma destrutiva. Todas as meninas da escola eram apaixonadas por um garoto chamado Marco. E claro, eu também era. Ele era um astro do basquete que vivia malhando. Além disso, ele parecia super inteligente, como se entendesse de ações ou algo assim. Todos sabiam que ele tinha alguns problemas familiares, mas mesmo assim, ele exalava confiança. Uma noite, durante um jogo de futebol americano, ele veio falar comigo e meu coração literalmente disparou. Eu meio que esperava que alguém me beliscasse para eu acordar daquele sonho. Ele não disse muito, apenas que queria falar comigo e perguntou onde poderia me encontrar no intervalo. Eu disse que poderíamos nos encontrar na entrada principal. No intervalo, saímos discretamente para o carro dele e ele disse que queria ir ao McDonald's. Achei isso tão aleatório, mas não ia reclamar. Era a minha chance de passar um tempo com Marco e estava começando a parecer quase um encontro. Enquanto dirigíamos, de repente ele parou o carro e disse que queria me mostrar algo. Ele tirou uma arma e meu coração afundou no estômago. Eu não estava preparada para ver aquilo. Ele disse: "Preciso que você se livre disso." Tudo ao meu redor ficou borrado. Quando alguém segura uma arma na sua frente, todos os pensamentos racionais desaparecem. Eu estava apavorada. Não queria estar naquela situação, mas também não conseguia dizer não, porque ele estava com uma arma. Minha mente disparou pensando em tudo o que poderia dar errado. Eu só sabia que não tinha escolha. Ele pediu que eu mandasse uma mensagem depois, dizendo: "Foi bom te ver no jogo hoje", depois de me livrar da arma. Passamos pelo drive-thru do McDonald's, mas eu não tinha apetite. Tudo aquilo era muito estranho, e me senti quase como se estivesse sendo sequestrada. De certa forma, estava. Ele não me forçou a entrar no carro, mas eu também não podia pedir para sair. Era como se ele estivesse me intimidando para ficar lá. Enfim, ele me entregou a arma e me deixou no meu carro no estacionamento da escola. Disse adeus, e eu fui para a escola pegar as chaves do ferro velho, rezando para que meus pais não me vissem. Felizmente, eles estavam no andar de cima, e as chaves estavam na geladeira. Me senti como se estivesse vivendo um filme ruim. Dirigi até o ferro velho, mas então o pânico começou a bater forte. E se abrir o portão fosse barulhento demais e alguém me ouvisse? E se o alarme disparasse? E se alguém aparecesse enquanto eu estivesse lá? E se a arma ficasse presa na trituradora? Eu nunca tinha operado aquela máquina sozinha. E se eu me machucasse? E se eu não conseguisse operar a máquina a tempo? E se tudo desse errado e piorasse ainda mais a situação? Eu sabia que aquilo não ia dar certo. Então, ao invés disso, voltei para o McDonald's, pedi uma refeição grande, porque batatas fritas fazem tudo parecer melhor, e cuidadosamente coloquei a arma dentro de um saco com as batatas e o hambúrguer. Procurei no Google Maps um parque a cerca de 30 minutos dali e dirigi até lá, tentando manter a calma. Quando cheguei ao parque, me senti estranhamente desconectada de tudo ao meu redor. Joguei o saco do McDonald's em uma lixeira e sentei em um banco, com o coração disparado, tentando pensar no que dizer se alguém me perguntasse o que eu estava fazendo. Se alguém tivesse se aproximado de mim naquela noite e perguntado se eu estava bem, eu teria pedido que chamassem uma ambulância. Me sentia tão culpada que cheguei a passar mal. Não faço ideia de quanto tempo levei para me acalmar, mas eventualmente consegui ir para casa. Mais tarde, descobri que a irmã do Marco tinha se envolvido em algo realmente horrível naquela noite. Ela participou de um assalto violento, usando uma arma para ameaçar o dono de uma loja. O dono não cooperou, e ela bateu na cabeça do homem com a arma, deixando-o ensanguentado e atordoado no chão. Felizmente, ninguém foi morto, mas a brutalidade daquilo tudo era assustadora e triste. A vítima era um senhor de idade. Eu estava envolvida em algo muito mais sombrio do que jamais poderia imaginar.
Quando a irmã do Marco foi presa e eventualmente acusada, fiquei aterrorizada que alguém descobrisse o que eu fiz e ligasse isso a mim. Sentia como se estivesse carregando um segredo pesado, e isso me sufocava. O pensamento de ser interrogada pela polícia, ou, pior ainda, me tornar suspeita, me assombrava. Nunca mencionei o incidente. Eu via o Marco na escola e fazia questão de nem mesmo olhar nos olhos dele. Felizmente, nunca mais ouvi falar disso. Os rumores desapareceram e a vida seguiu. Quando as garotas falavam do Marco, eu dizia apenas o suficiente para parecer que tudo estava normal. Ainda visito minha cidade natal ocasionalmente e vejo Marco por aí. Ele está sempre rodeado de amigos, rindo e despreocupado, mas nós nunca conversamos. É assustador como fui facilmente intimidada a participar de algo tão horrível. E toda vez que o vejo, sinto um arrepio. Ok, não tenho certeza se isso pertence aqui ou em algum outro lugar, mas quero que as pessoas aprendam com os meus erros. Para contextualizar, quando isso aconteceu, eu tinha 17 anos. Agora tenho 18, e isso foi logo antes de eu completar 18. Eu estava em vários aplicativos para me ajudar a fazer amigos, pois sou autista e tenho dificuldade em fazer amizades na vida real. Foi então que conheci um cara que morava a 1 hora de distância. Eu estava procurando um amigo para fumar junto, e ele disse que toparia. Eu sei, fui muito ingênua. De qualquer forma, combinamos um horário, e eu fiquei esperando por ele do lado de fora. Ele trouxe uma bebida alcoólica para mim, e começamos a fumar juntos. Tivemos conversas profundas e significativas, e nos conectamos imediatamente, o que eu achei incrível. Pelo menos até um pouco depois, quando eu já estava muito chapada. Eu tenho tendência a ser impulsiva, e não conheço bem os meus limites, e estava começando a fazer muito frio. Então, eu disse a ele que deveria voltar para dentro. Ele concordou e começou a me levar até a janela. Eu estava cambaleando, sem conseguir enxergar direito, e quando chegamos à entrada da minha casa, ele pediu um abraço antes de ir embora. Achando isso meio fofo, eu dei o abraço. Mas, no momento seguinte, ele estava atrás de mim com uma faca no meu pescoço. No começo, tentei resistir, mas logo percebi que isso não me levaria a lugar nenhum e só me machucaria mais. Naquele momento aterrorizante, pensei que me tornaria apenas mais uma vítima de crimes que aparecem em programas de true crime. Parei de lutar e comecei a ouvir o que ele dizia, na esperança de que ele poupasse minha vida. Ao mesmo tempo, tentei deixar o máximo de evidências possível, caso ouvir não fosse suficiente para me salvar. Foi então que notei cicatrizes nas coxas dele. De alguma forma, consegui apelar para um lado humano dele, e as palavras exatas que usei foram: "Eu vejo suas cicatrizes. Você é como eu. Você está machucado, mas isso não vai parar a dor. Vai apenas aliviar temporariamente." Eu não sei como consegui pensar tão logicamente em um estado de pânico, mas isso acabou salvando minha vida. Ele me deixou ir, mas somente depois de eu concordar em encontrá-lo de novo. Eu concordei só para sair daquela situação. Depois, entrei em casa e cuidei do corte no meu dedo polegar. Após isso, bloqueei ele em tudo, mas mantive as mensagens no meu celular, caso eu criasse coragem para ir à polícia. É claro que nunca mais me encontrei com ele, e nunca vou me encontrar. O que mais me assusta é o quanto tínhamos em comum: a mentalidade e a personalidade. Sei que predadores como ele costumam dizer coisas que não significam nada, mas nossas conversas profundas pareciam tão reais. Eu sou guia turístico em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, rodeada por montanhas e lendas. A mais famosa é a da Serra do Corvo. Dizem que quem se aventura sozinho por aquelas trilhas à noite nunca mais volta. Histórias de pessoas desaparecidas e luzes misteriosas sempre atraem curiosos, mas também deixam um aviso: respeite a serra. Certo dia, um grupo de jovens turistas me contratou para uma trilha noturna. Eu geralmente não aceito esse tipo de pedido, mas eles insistiram e ofereceram um bom pagamento.
Aceitei com uma condição: seguiríamos juntos e nunca nos separaríamos. Partimos ao entardecer. O caminho era denso, com a vegetação fechada e sombras que pareciam se mover. Enquanto caminhávamos, comecei a sentir algo estranho, como se estivéssemos sendo observados. Um dos turistas, Luiz, notou meu incômodo e perguntou se estava tudo bem. Respondi que sim, mas a verdade é que meu coração estava acelerado. Chegamos a um mirante natural, um ponto onde é possível ver toda a cidade lá embaixo. A paisagem era incrível, mas o ar estava pesado. Enquanto o grupo tirava fotos, ouvi um som distante, algo como um assobio. Tentei ignorar, mas ele se repetiu, cada vez mais próximo. "Vocês ouviram isso?" perguntei. Todos ficaram em silêncio por um momento, até que um dos rapazes brincou. "Deve ser um pássaro ou algum bicho, nada demais." Mas eu sabia que não era algo tão simples. Continuamos a caminhada, mas o clima havia mudado. A floresta parecia mais escura e os assobios continuavam, agora cercando o grupo. Decidi que era hora de voltar, mas Luiz sugeriu que explorássemos mais um pouco. Antes que eu pudesse recusar, ele já havia se adiantado pela trilha. Corri atrás dele, gritando para que voltasse. O grupo veio atrás, mas, ao chegar a uma clareira, Luiz não estava lá. Chamamos por ele, mas tudo o que ouvíamos eram os assobios, agora altos e ritmados, como se algo estivesse nos cercando. De repente, um clarão iluminou a clareira, vindo do alto. Era uma luz forte, quase cegante. Quando a luz desapareceu, Luiz estava de volta, parado no centro da clareira. Seus olhos estavam arregalados e ele tremia. Corremos para alcançá-lo, mas ele apenas murmurava: "Eles estão aqui? Eles estão aqui?" Perguntamos o que havia acontecido, mas ele não respondia, apenas repetia essas palavras. Sem escolha, ajudamos Luiz a voltar ao ponto de partida. Ele parecia em choque, e seus olhos não focavam em nada. Ao chegarmos à cidade, levei-o ao hospital, mas os médicos não encontraram nada de errado fisicamente. Alguns dias depois, Luiz desapareceu. Seus amigos e familiares espalharam cartazes, mas ele nunca foi encontrado. A última vez que o viram foi perto da entrada da trilha para a Serra do Corvo. Desde então, sempre que levo turistas para aquela região, deixo um aviso claro: não se separem e nunca ignorem os assobios. Se é verdade ou não, ninguém sabe, mas eu aprendi a respeitar a serra e seus mistérios. Isso aconteceu pouco antes de a maconha ser legalizada na Alemanha. Em Berlim, as regulamentações já eram bastante relaxadas e, enquanto você não incomodasse ninguém explicitamente, normalmente não seria preso por fumar em público. Eu fumava diariamente há anos. Sei que não é o ideal, mas isso não vem ao caso. Por isso, consigo funcionar muito bem quando estou chapado. No entanto, quase nunca fumava em público, em parte para evitar problemas, mas principalmente porque prefiro o conforto da minha casa. Uma noite, por volta das 3 da manhã, eu estava online com amigos, pronto para encerrar o dia. Queria relaxar com um baseado e assistir a um dos meus programas favoritos, mas percebi que não tinha mais nenhum lanche. Determinado a terminar a noite do jeito certo, decidi ir até um Chat, uma pequena loja de conveniência parecida com um 7-Eleven. Naquela hora, apenas as mais suspeitas estavam abertas, muitas vezes operando ilegalmente. Peguei meu casaco e as chaves, mas hesitei antes de sair. Por que não tornar essa caminhada fria um pouco mais agradável? Pensei, enquanto enrolava um pequeno cigarro. Acendi o baseado ao sair, enfrentando a brisa congelante. A área onde moro é bem complicada, com muitos residentes estrangeiros, muitos vindos de países árabes. A má integração levou a um alto índice de criminalidade e violência. Mesmo assim, eu estava de bom humor enquanto caminhava em direção à placa de neon piscando do Chat. Faltava apenas mais um cruzamento. Um grupo de homens estava parado na esquina. Eles pareciam do Oriente Médio, um pouco mais velhos do que eu, e me observaram enquanto eu passava. Parecia algo normal, nada de incomum. Cruzei a rua, já um pouco chapado, sem pensar muito neles. Então, ouvi uma voz atrás de mim.
Verificação de identidade de rotina. Mostre sua identificação. Meu coração afundou. Claro, isso tinha que acontecer na única vez em que fumei em público, pensei, virando-me para encarar os policiais. Mas eles não eram policiais. Era o grupo da esquina, agora se aproximando lentamente de mim. Verificação de identidade de rotina. Mostre sua identificação. Somos policiais à paisana, disse um deles, com um sorriso muito arrogante. Fiquei paralisado. Estava claro que eles não eram policiais. Nenhum deles mostrou identificação, e o comportamento deles os entregava. Você sabe que fumar maconha é ilegal, não sabe? Continuou o homem, com as pupilas enormes. Era óbvio que eles não tinham autoridade alguma. Eles começaram a me cercar. Mostre o que tem nos bolsos, exigiu o líder. Era um assalto, pensei. Se eu não resistisse, talvez perdesse apenas meu celular e as poucas notas que havia trazido para comprar os lanches. Então, um pavor me atingiu. Minhas gorjetas da semana, cerca de 300 euros em dinheiro, também estavam no meu bolso. Eu tinha esquecido de depositar mais cedo, e perder esse dinheiro arruinaria meu orçamento do mês. O que fazer agora? Enquanto lentamente colocava a mão no bolso, o líder pressionou. Por que está demorando tanto? Eu tirei um pacote velho de chicletes e alguns fones de ouvido quebrados, na esperança de satisfazê-los. Cadê sua carteira? Preciso da sua identificação, ele insistiu. Ainda hesitando, muito teimoso e estúpido para entregar minhas gorjetas, notei algo que me chocou. O brilho de uma Glock presa ao cinto dele. Facas e barras de metal são armas típicas por aqui. Mas uma arma? Isso era insano, até para os padrões locais. As leis de armas na Alemanha são incrivelmente rigorosas e minha adrenalina disparou. Lentamente, tirei a nota de 5 euros que planejava usar para comprar lanches, tentando manter uma expressão neutra. Não tem carteira? Ele rosnou, com o rosto ficando mais sombrio. Meu cérebro gritava para eu fazer algo, qualquer coisa, antes que isso escalasse ainda mais. Então, uma ideia desesperada passou pela minha cabeça. Os árabes dessa área tinham medo de russos devido aos frequentes confrontos entre os dois grupos. Talvez, só talvez, eu pudesse usar isso a meu favor. Com um sotaque russo bem pesado, eu gaguejei. Meus amigos têm minha carteira. Eles estão vindo. Vamos nos encontrar aqui. Para minha surpresa, a compreensão limitada deles de inglês jogou a meu favor. Eles trocaram olhares, murmuraram em alemão e decidiram esperar. Eu me forcei a parecer confuso, mantendo o blefe. Funcionou. O esforço deles para tentar me entender parecia ser muito problemático, e o líder finalmente apontou para a nota de 5 euros. Tá bom, compre algo para a gente beber. Relutantemente, eu o segui até o chat. Eles pegaram um pacote de 6 cocas e eu paguei. Meu coração estava disparado e eu tinha certeza de que aquilo ainda não tinha acabado, que eles me revistariam ou retaliariam quando meus amigos inexistentes não aparecessem. Mas então, do nada, eles foram embora. Sem violência, sem mais perguntas, nada. Fiquei lá, em choque, incapaz de processar o que acabara de acontecer. Hoje, olhando para trás, não consigo acreditar que consegui blefar e sair de uma situação tão perigosa. Aquela poderia ter sido minha última noite na Terra. Tudo por 300 euros. Aprendi minha lição e hoje evito andar por aí tarde da noite quando as ruas estão vazias. Meu nome é Jules e essa história aconteceu em 2022. Na época, eu era estudante de uma escola de negócios, mas meu inglês precisava de melhorias. Para resolver isso, decidi tirar um ano sabático e me mudar para Toronto, no Canadá, para fazer cursos intensivos de idioma. Como os custos eram altos, encontrei um apartamento compartilhado com outros estudantes. O apartamento tinha 3 quartos, sendo que um deles ainda estava vago, esperando por um novo inquilino. Meu colega de quarto, Sandro, era suíço-alemão, alto, quase 2 metros de altura e pesava 120 quilos, mas era incrivelmente amigável e rapidamente nos tornamos amigos. Algumas semanas depois,
Sandro mencionou que faria uma viagem de uma semana pelos parques nacionais do Canadá. Planejamos sair cedo na manhã de sábado, enquanto eu sabia que o novo estudante chegaria naquele mesmo dia por volta das 3 da tarde. Sandro saiu do apartamento às 10 da manhã, me deixando sozinho para esperar o novo morador. As horas passaram. 3, 4, 8, 10. Ainda ninguém. Peguei algo para comer, assisti a um programa na Netflix e eventualmente decidi dormir por volta da meia-noite. Fui acordado abruptamente por batidas na porta do meu apartamento. Ouvi alguém entrando. Deve ser o novo estudante, pensei, sonolento, enquanto uma voz desconhecida explicava o layout do apartamento. Muito cansado para investigar, fiquei na cama e voltei a dormir. Alguns minutos depois, ouvi batidas na porta do meu quarto, uma vez, depois novamente cerca de 10 minutos depois. Pensando que poderia haver algum problema, levantei-me relutantemente. Na porta estava uma jovem japonesa, com uns 25 anos. Expliquei rapidamente alguns detalhes sobre o apartamento, trocamos nossos perfis do Instagram e então cada um se retirou para o seu respectivo quarto para a noite. Nos dias seguintes, ela frequentemente me pedia para acompanhá-la em passeios de ônibus ou metrô. Eu a ajudava com prazer, mostrando as paradas e pontos turísticos antes de voltar à minha rotina habitual de aulas e academia. Mas, gradualmente, o comportamento dela começou a ficar desconfortável. Toda noite, quando eu voltava para casa, ela me mandava mensagem ou encontrava maneiras de conversar comigo no apartamento, e a atmosfera ficou cada vez mais tensa. Uma noite, enquanto estava deitado na cama, percebi que ela estava na varanda compartilhada fora da minha janela. Ela estava encostada no parapeito, me olhando com um olhar penetrante. Quando percebeu que a havia notado, rapidamente virou-se e voltou para o seu quarto. Inquieto, tentei ignorar isso como uma coincidência, mas naquela mesma noite, quando estava quase dormindo, olhei novamente pela janela. Ela ainda estava lá, me observando, e seus olhos se encontraram com os meus brevemente, antes de ela desaparecer. Esse padrão continuou por várias noites. Cada noite eu a pegava na varanda, me olhando intensamente, e toda vez ela desaparecia, assim que percebia que eu a tinha visto. Então, na noite antes da minha partida, as coisas se intensificaram. Eu tinha que acordar cedo para um compromisso, e saí do meu quarto às 5:30 da manhã. O apartamento estava silencioso e escuro, exceto pelo brilho fraco vindo debaixo da porta do banheiro. Enquanto escovava os dentes, ouvi passos suaves atrás de mim. Ela saiu de seu quarto, movendo-se silenciosamente pelo piso de madeira. Em vez de virar de volta, ela abriu a porta do banheiro e entrou, sentando-se no vaso sanitário fechado, me olhando fixamente, com a expressão vazia. O momento se estendeu em um silêncio opressor, e finalmente encontrei coragem para sair do banheiro, fechando a porta atrás de mim. Retornei lentamente ao meu quarto, inquieto, e sem saber quais eram as intenções dela. E naquela noite, enquanto estava jantando no meu quarto, vi ela novamente pela janela, me observando. Desviei o olhar, esperando que ela fosse embora. Mais tarde, às 3 da manhã, acordei abruptamente de um pesadelo e, ao virar a cabeça, a vi novamente, ainda na varanda, com seus olhos grandes fixos em mim. E dessa vez ela não desapareceu. Ela ficou lá, imóvel como uma estátua, antes de repente virar-se e correr para dentro. Meu coração disparou, e eu corri para trancar a porta. Momentos depois, ouvi ela tentando abrir a maçaneta, primeiro suavemente e depois mais com força. Segurei a respiração e fiquei em silêncio, até que tudo se acalmou. De manhã, estava pronto para sair para a França. Ela tinha ido embora e nunca mais a vi. Até hoje, não sei quais eram as intenções dela. Talvez ela apenas estivesse fascinada por mim, já que meu corpo é bem diferente do típico para uma pessoa japonesa. Eu não tenho orgulho de nada disso. Eu tenho uma família grande e somos muito unidos. Quando eu estava no ensino médio, minha tia estava namorando um cara que parecia realmente rico, mas ninguém sabia exatamente o que ele fazia. Acho que qualquer um poderia ter imaginado, mas eu pedi para minha tia me apresentar ao namorado dela,
e conversamos sobre como eu poderia trabalhar para ele. Sem entrar em muitos detalhes, ele concordou e eu comecei a vender para algumas pessoas que eu conhecia. Eu estudava em uma área onde as drogas eram bem comuns e conhecia alguns meninos que diziam já usar essas coisas. Então, eu ofereci para vender a eles. E, surpreendentemente, eles fizeram pedidos grandes. Eu não fiz perguntas, apenas segui com isso. Estava ganhando cerca de $3.000 por mês com isso, o que não era o suficiente para me aposentar, mas era definitivamente mais do que a maioria dos adolescentes de 17 anos ganhava. Nunca fiz questão de ostentar meu dinheiro ou algo assim. Pensava que escondia bem, ou pelo menos esperava que sim. O que me incomoda é que não há como saber realmente. Em um sábado de manhã, fui até a casa de um amigo para uma festa de aniversário. Não era uma festa louca, só um café da manhã simples. No caminho de volta, um cara que eu nunca tinha visto antes parou e saiu do carro. Ele estava bem vestido e era um pouco mais velho. Quando ele saiu, pensei que fosse um policial. Ele estava agindo como um, e eu estava pronta para me entregar, porque não achava que conseguiria escapar. Mas então, ele puxou uma faca de lâmina retrátil e me mandou entregar minha bolsa. Ele disse algo como: "Não faça a boba, garota. Eu sei que você tem dinheiro. Tudo bem, podemos tornar isso fácil se você me der a bolsa." Não consigo explicar muito bem, mas aquilo me soou como algo típico de um criminoso. Não sei se você já passou por uma situação dessas. Espero que não. Mas você meio que congela quando alguém te surpreende assim. Não é exatamente medo. O corpo simplesmente não sabe como reagir. Quase acho que meu corpo não me deixou ficar com muito medo, porque se tivesse deixado, eu poderia ter tido um ataque cardíaco. Era como se meu corpo estivesse dizendo: espere até estar seguro e depois entre em pânico. Primeiro, me senti aliviada por ele não ser realmente um policial. Graças a Deus por isso. Segundo, quando ele disse que tudo bem, que seria fácil, isso até me acalmou um pouco. Então consegui dizer: ok, posso te dar o dinheiro? Minha bolsa tem meu celular, fotos e outras coisas. Ele disse que sim. Então eu abri a bolsa, tirei todo o dinheiro, que era cerca de $200, e ele me observou enquanto eu fazia isso. Ele pegou o dinheiro e disse algo como: se você contar para alguém, eu vou saber. E então ele foi embora, e eu fiquei surpreendentemente calma o resto do caminho para casa. Na manhã seguinte, bateu em mim que eu tinha sido assaltada, e foi aí que o pânico começou. Comecei a tremer e chorar. Mesmo enquanto escrevo essa história agora, me dá calafrios. Eu nunca tinha visto aquele cara antes, e quando ele disse: eu sei que você tem dinheiro, não sei se ele queria dizer que sabia sobre o meu tráfico ou se estava tentando me assustar. Honestamente, fico muito grata por isso ter acontecido, porque me fez sair desse negócio no momento certo, antes que as coisas ficassem ainda mais perigosas. Ainda é assustador pensar sobre isso, mas aquele cara me salvou sem nem perceber. Eu contei ao namorado da minha tia o que tinha acontecido e que estava com medo de continuar com isso. Ele me disse para mandar todos os meus clientes para ele, o que eu fiz, e esse foi o fim da minha história nesse mundo. Já se passaram quase 10 anos e eu nunca mais olhei para trás. Era para ser apenas mais uma viagem comum. Eu e minha amiga Clara havíamos decidido pegar a estrada rumo ao interior de Minas Gerais para aproveitar o feriado prolongado. Nosso destino era uma pequena pousada em São Tomé das Letras, famosa por suas paisagens deslumbrantes e lendas misteriosas. Pegamos o carro de Clara no começo da manhã, empolgadas com a ideia de passar dias desconectadas da correria da cidade. A viagem corria tranquila. O céu estava limpo e as montanhas à distância formavam uma paisagem de tirar o fôlego. Seguíamos com o GPS ligado, mas Clara, que se dizia a mestre dos atalhos, insistiu em pegar uma rota secundária para cortar alguns quilômetros e economizar tempo. A estrada era de terra, ladeada por árvores que criavam uma espécie de túnel natural. Apesar de menos movimentada, era charmosa e parecia segura. Por volta das 5 da tarde, a luz do dia começou a desvanecer.
tingindo o céu de laranja e roxo. As curvas da estrada de terra tornaram-se mais estreitas e começamos a perceber que não havia mais placas ou sinalizações. O GPS começou a falhar. A localização ficava travada em um ponto fixo e a conexão com a internet desapareceu. Acho que devíamos voltar e pegar a estrada principal, sugeri, mas Clara insistiu que estávamos no caminho certo. Foi então que avistamos uma pequena venda à beira da estrada. Paramos para pedir informações e esticar as pernas. O lugar era simples, uma construção de madeira velha com um letreiro quase ilegível. Um homem idoso estava sentado em uma cadeira de balanço do lado de fora, com um olhar distante. Clara foi a primeira a descer do carro. Boa tarde, senhor. Estamos indo para São Tomé das Letras. Essa estrada leva até lá? Ela perguntou, com um sorriso educado. O homem demorou a responder. Ele apenas olhou para nós por alguns segundos antes de balançar a cabeça lentamente. Essa estrada não leva para onde vocês querem ir, ele disse, com a voz baixa e rouca. Melhor voltarem. Clara riu, achando que era só uma superstição de gente do interior, e agradeceu antes de voltarmos ao carro. Eu, no entanto, não conseguia ignorar o tom sério nas palavras do homem. Seguimos viagem. O sol já havia se posto, e a escuridão tomou conta da estrada. As árvores agora pareciam paredes gigantescas que cercavam nosso caminho. A única luz vinha dos faróis do carro. Clara tentava manter o clima leve, brincando sobre como aventuras assim rendiam boas histórias, mas eu estava inquieta. Algo parecia errado. Cerca de meia hora depois, o carro começou a engasgar. Clara tentou pisar no acelerador, mas o motor morreu completamente. Ficamos paradas no meio do nada, sem sinal no celular e sem ideia de onde estávamos. Droga! Ela resmungou, batendo no volante. Deve ser a gasolina. Achei que dava para chegar até São Tomé sem abastecer. Saímos do carro e olhamos ao redor. O silêncio era ensurdecedor. Não havia vento, nem o som de grilos ou outros insetos. Só o vazio. Clara pegou a lanterna do porta-luvas e sugeriu que caminhássemos até encontrar ajuda. Relutante, concordei. Começamos a andar pela estrada, guiadas apenas pela luz da lanterna. Após alguns minutos, vimos uma construção ao longe. Era uma casa simples, com a pintura desgastada e janelas fechadas. Havia uma pequena luz amarelada acesa na varanda. Batemos na porta, mas ninguém respondeu. Clara tentou girar a maçaneta e a porta se abriu com um rangido. Lá dentro, tudo estava escuro e empoeirado. Havia móveis velhos cobertos por lençóis e um cheiro forte de mofo. Olá, tem alguém aqui? Clara chamou, mas não houve resposta. De repente, ouvimos passos pesados vindo do andar de cima. Olhei para Clara e vi que ela também estava apavorada. Antes que pudéssemos decidir o que fazer, um homem desceu as escadas. Ele era alto, magro e vestia roupas sujas, como se não trocasse há dias. Sua expressão era inexpressiva, mas seus olhos nos encaravam de forma perturbadora. O que estão fazendo aqui? Ele perguntou, com a voz baixa e ríspida. Clara explicou sobre o carro quebrado e pediu ajuda, mas ele não respondeu. Apenas nos observou por um momento antes de dizer: Vocês podem usar o telefone. Fica na cozinha. Agradecemos e seguimos em direção à cozinha. Porém, assim que entramos, percebi que não havia telefone algum. Era um ambiente vazio, com um fogão antigo e uma pia cheia de pratos sujos. Nesse momento, o som da porta de entrada sendo trancada ecoou pela casa. Ele trancou a gente aqui, sussurrei, segurando o braço de Clara. Ela tentou abrir uma das janelas, mas estava pregada. Começamos a ouvir passos lentos se aproximando da cozinha. Sem pensar duas vezes, Clara pegou uma faca que estava sobre a pia e segurou firme. O homem entrou, com um sorriso sinistro no rosto. Onde é que vocês acham que estão indo? Ele disse, bloqueando a saída. Antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, Clara avançou e conseguiu empurrá-lo com força, aproveitando para abrir caminho. Corremos pelo corredor e, por sorte, encontramos uma porta lateral que levava para fora. Voltamos para a estrada sem olhar para trás, correndo o mais rápido que podíamos.
O coração batia tão forte que eu mal conseguia respirar. Só paramos quando avistamos os faróis de um carro vindo em nossa direção. Era uma caminhonete velha, dirigida por um homem de meia idade. Ele parou ao nos ver no meio da estrada e perguntou se precisávamos de ajuda. Explicamos o que aconteceu e ele nos levou até um posto de gasolina na estrada principal. Quando contamos nossa história para os atendentes do posto, eles nos olharam com expressões de espanto. "Essa casa que vocês falaram é a casa do Tonho", disse um deles. "Ele era um fazendeiro que desapareceu há anos. A polícia nunca encontrou o corpo, mas dizem que a casa é assombrada. Ninguém vai lá desde então." Eu e Clara nos entreolhamos, tentando processar o que ouvimos. Não sabíamos se acreditávamos em fantasmas ou não, mas uma coisa era certa: aquele homem que encontramos não deveria estar lá. E seja lá quem ou o que ele era, não parecia ter boas intenções. Nunca mais voltamos para aquele lugar, e até hoje, sempre escolhemos as rotas mais movimentadas. Algumas estradas simplesmente não valem o atalho.